por exemplo. Não, mas quanto a isso é justamente esse o ponto, né? Se o Guerreiro não se manifesta, ele pensa como empresário. Foi o que está colocado. É isso. Brax, boa noite. Sobre a questão Paulo Guerreiro, né, que foi pauta hoje nos noticiários, a assessoria de imprensa acabou divulgando uma nota, o Guerreiro não vai se manifestar, e ao mesmo tempo a gente escuta algumas versões da diretoria dizendo que não é verdade, né, que o Guerreiro pediu uma rescisão contratual, que o Inter não recebeu nada. Em que ponto está a sua situação? Né? O Guerreiro colocou para vocês o mesmo que está na nota, né, divulgada pelo seu agente, ou ele disse que fica até o final do ano e vocês contam com ele? Boa noite, Lucas. É uma situação que surgiu ontem à noite. A gente já estava concentrado aqui em Bento Gonçalves para o partido de hoje, desse jogo de ida da semifinal. Hoje a gente também tomou ciência dessa nota via empresário do atleta, via intermediário, e isso vai ser tratado a partir de manhã, dentro do CT. De todo modo, o Paulo é um atleta que tem um contrato em vigor, cujas partes estão cumprindo o contrato, e o Internacional conta não só com o Paulo, mas com os atletas que estão hoje com o contrato vigente, até segunda ordem, e da nossa parte estamos aguardando a recuperação dele, um atleta que dispensa comentários em termos de capacidade, qualidade técnica, e a gente vai tratar isso internamente. Eu acho que esse assunto, por mais que é um dever de vocês perguntar, não deveria ter sido tratado publicamente. Isso se trata entre partes, e há empregado e empregador, e nós vamos tratar dessa forma amanhã dentro do centro de treinamento. Brax, na nota e nas publicações, manifestações tanto do Guerreiro quanto do empresário do jogador, ele cita diretamente uma possível falta de respeito dos dirigentes com o Guerreiro. Vocês entendem isso? Vocês entendem que de alguma maneira faltaram com respeito do jogador? Qual é o posicionamento da direção sobre esse posicionamento do Guerreiro? Não, de modo algum. Não há nenhum tipo de falta de respeito com o atleta. Não está faltando nada para que o atleta possa se recuperar. Não foi uma lesão grave. É um atleta que desde o início do ano tem tido toda a atenção nossa, respeito nosso, educação e principalmente cumprimento do contrato da nossa parte, por parte internacional. Então, de maneira nenhuma. Um atleta que a gente diariamente conversa, diariamente convive, num dia a dia muito saudável. Nos surpreendeu, obviamente, a manifestação do intermediário. E, como eu disse para o seu colega, a gente vai tratar isso dentro de um contrato e a partir de amanhã dentro do centro de treinamento, com muito respeito, que não faltou de nenhum dirigente, de nenhuma pessoa do Internacional com o Paulo Guerreiro, com a pessoa e com o atleta, em absoluto. Oi, Paulo, boa noite. Nós temos a versão do Internacional, a versão do empresário, mas ainda não ouvimos o Paulo Guerreiro. Mas segundo a assessoria de imprensa do jogador, a nota oficial condiz com o pensamento do jogador. Então ele concorda que teria faltado respeito e ele estaria insatisfeito no Inter. Eu te pergunto, por que o Guerreiro estaria insatisfeito? E se essa nota oficial, esse tratamento público dessa questão envolvendo o jogador, se por trás disso pode ter segundas intenções por parte do staff do jogador? Não posso responder pelo atleta, se há algum tipo de insatisfação. Eu reitero que houve certa surpresa da nossa parte com essa alegação de insatisfação, ainda mais por alegada falta de respeito. Não ouvi isso do Paulo Guerreiro, nós lemos isso através do intermediário que frequenta o CT, intermediário que tem uma história já antiga no Internacional, então nos surpreende mais ainda, tem o nosso contato. E o principal, não houve nenhum tipo de formalização de nenhum pedido, como consta na nota de rescisão, e se obviamente for o interesse do empregado em rescindir o contrato, ele sabe, através do intermediário, através de advogado, através de staff, ele sabe o caminho que deve seguir, e obviamente não existe no nosso meio legal pedido de rescisão via imprensa ou via nota. A partir de amanhã nós vamos tratar isso com muita tranquilidade, com muito respeito e principalmente com o contrato assinado pelas partes. Agora, não respondo pelo jogador a respeito de
qualquer tipo de caráter volitivo dele, de ir para um lado ou para o outro, ele está tratando, ele está tentando ficar apto, pode estar incomodado de não estar apto, como também nós estamos, e por isso que as duas partes estão fazendo por onde ele estar apto e 100% para poder voltar a jogar. Boa noite, Brax, tudo bem? O Inter vem ajustando vários pontos no aspecto financeiro, cortando gastos em vários sentidos. O Inter tem condições de, na próxima temporada, pagar ao Paulo Guerreiro o mesmo que paga nessa temporada? Difícil te responder, seria um exercício de futurologia com base no orçamento que será aprovado para a próxima temporada, com base nos gastos, receitas. Eu acredito que a gente tem cumprido com todas as nossas obrigações, independente do contrato do Paulo, mas de todos os atletas. O Internacional é um clube que está com a CLT rigorosamente em dia, pelo menos desde que eu cheguei aqui em janeiro, não houve um dia de atraso em termos de carteira de trabalho, de CLT, então a folha está em dia. A gente cumpre com as nossas obrigações. É óbvio que a gente vai sempre ter uma responsabilidade financeira para que a gente tenha no elenco atletas que a gente possa honrar com os compromissos nossos. As duas partes no contrato têm direitos e deveres, né? Então, em relação ao Paulo, está acontecendo o cumprimento de direitos e deveres para os dois lados. Agora, a próxima temporada eu não consigo ainda te precisar. Ao longo desta, a gente vai dando diretrizes de como será a nossa folha, como será o nosso elenco, e a gente não tem como prever o que vai acontecer na próxima. Boa noite, Paulo. Paulo, eu vou na linha da pergunta que eu fiz para o Miguel, mas claro que para o Miguel eu perguntei na maneira como proteger o núcleo de jogadores. Para você eu vou perguntar de uma maneira mais ampla a instituição, que cabe mais, acho que nessa sua função. Eu percebo, e é notório, acredito que vocês, e é de opinião pública, que tem ocorrido um rodízio de empresários se manifestando sobre os jogadores, aí teve até ida na FIFA, depois retirada, agora essa carta do empresário do Guerreiro, justamente num dia tão importante. Eu pergunto se você acha que há motivação, talvez até política por trás disso, mais do que econômica, e como fazer para refrear esse tipo de iniciativa, que ela é danosa para o ambiente, veja que nós estamos numa coletiva em que a pauta acabou se tornando somente essa. Boa noite. O seu colega anterior até fez uma pergunta no final que eu acabei não respondendo, se havia alguma coisa por detrás dessa ação ou desse movimento. Não posso responder isso, também seria uma ilação e uma irresponsabilidade da minha parte falar algo nesse sentido. A gente tem um controle grande do que a gente tem como elenco, como relacionamento com os intermediários. A gente tem que lembrar sempre que de 40, 45 jogadores, praticamente cada um tem o seu intermediário. Então a gente lida com 40, 50 intermediários diariamente ou semanalmente. Se um ou outro tem algum tipo de inconformismo ou resignação, a gente tem que tratar pontualmente. Esses dois episódios que aconteceram foram bem separados por motivos diversos. Eu acredito que o outro intermediário não houve nenhum tipo de ação na FIFA, ele se manifestou de forma equivocada. Ele tem atletas com a gente mantém os nossos compromissos com ele e vice-versa, e vai ser da mesma forma em relação ao intermediário, que é um intermediário, como eu disse, que frequenta o CT, que tem laços com o Internacional, e se há algum tipo de insatisfação dele na prestação do serviço, a gente vai sentar e conversar de forma educada, com contratos na mesa, para poder tomar a melhor decisão. A gente não é refém de ninguém, o Internacional é muito maior do que qualquer pessoa e qualquer intermediário, então a gente vai tratar isso da melhor forma possível.